bebês normalmente tendem a parir grandes empreendedoras. Você já ouviu esta frase? Sabia que no Brasil, boa parte dos negócios criados por mulheres foram motivados a partir da maternidade? As mães, quando se deparam com esse milagre de ter gerado uma vida, de ter passado pela gestação, pelo puerpério, pelos desafios da amamentação, elas se sentem num determinado momento tão poderosas e que elas pensam: o que mais eu posso fazer se eu já fiz tudo isso que é criar esta criança? E aí as mulheres se motivam também a trabalhar fora porque já não estão mais acostumadas com o mercado de trabalho que a gente conhece, de 8 horas, em que você tem horário para cumprir. Então, grandes empreendimentos e grandes empreendedoras surgem a partir da maternidade. Hoje, o nosso assunto é empreendedorismo feminino e também empreendedorismo materno. E me fiz lembrar agora do dia que eu conheci a nossa entrevistada de hoje, a Sandra Cadori. Conheci ela no dia em que ela lançava um dos seus negócios e a bebê dela tinha 40 dias. Daqui a pouquinho, então, conversamos com a Sandra Cadori. Fique conosco! Estou recebendo hoje, aqui no programa Um Salto a Mais, a querida Sandra Cadori. Como você está, Sandra? Muito bem, Aline. Seja bem-vinda aqui na minha casa. É um prazer te receber. Eu recebo ela no programa Um Salto a Mais para alegrar vocês e ter a companhia dela. E ela me recebe na casa dela, né? Olha que espaço agradável, que lugar bonito, Sandra. Me faz remeter muito ao que você já é, assim, a tranquilidade desse lugar. É o que eu sinto em você. Esse ânimo também que tu tens aqui e muitos cuidados, pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes ajudam a você ser a empreendedora que você é? Então, Aline, eu acho que os detalhes é que fazem a diferença em tudo que a gente faz. Na hora de empreender, na hora de educar os nossos filhos e na hora de nos relacionar com as pessoas, com o nosso esposo, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes. É nos detalhes que a gente faz a diferença na vida das pessoas. É verdade. Quando eu ouço falar de ti, quando eu te vejo, eu sinto isso, né? Às vezes, quando eu faço as entrevistas, as pessoas dizem: que pauta a gente vai fazer hoje? Então, ok, tem uma pauta. A Sandra tem todo detalhado, um cuidado além, assim. Tu sempre fala sobre isso, né? Eu preciso que isso esteja alinhado, de um jeito muito caprichoso, eu diria, né? Então, fica esse primeiro grande elogio para a Sandra. E aí, agora, aos pouquinhos, vocês vão conhecer um pouco mais de quem é a Sandra. Nos diga, Sandra, como é que foi que você começou a empreender, né? O que te motivou a fazer isso e desde quando? Então, Aline, o empreendedorismo sempre foi algo que esteve presente na minha vida. Em muitos movimentos que eu fiz, eu acredito que eu nem sabia que eu estava empreendendo. Eu cito que a primeira vez que eu abri uma empresa, os meus pais deveriam ter me interditado. Sempre falo isso. Por quê? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Fiz muita coisa inconscientemente, mas do ponto de vista hoje, com a experiência que eu tenho, super errada. Mas que uma coisa me diferenciava muito, que era a vontade de fazer com que as coisas dessem certo. Então a experiência é que nos faz criar ações assertivas. Hoje eu vejo assim. E na época eu não tinha nada de experiência. E eu culpo também uma pessoa que poderia ter me corrigido na época, minha irmã mais velha, Adriana, onde eu achava eu tinha ela como um exemplo. E eu hoje falo pra ela: Adri, tu devia ter batido nas minhas costas e ter falado, não é por aí, você tá se precipitando. Mas enfim, a minha primeira empresa não deu certo, eu colhi muito, eu ressignifiquei muito o quanto aprender. E eu percebo que muitas coisas não está em faculdade, não está em livros, não está em lugar nenhum. Está nas experiências que a gente vivencia. Porque de experiência em experiência nós vamos nos melhorando. Esse foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. E eu falo que deveria ter desistido. Quando eu encerrei essa empresa, eu jurei para mim mesma que eu nunca mais iria empreender.
que eu seria CLT o resto da minha vida. Eu queria saber quanto que eu ia ganhar no final do mês. E eu tinha uma mentalidade comigo que, tendo uma empresa, eu não iria precisar trabalhar tanto. E, na verdade, é o contrário. Nós trabalhamos muito mais. Quem mais aí se sentiu confortada ao ouvir a Sandra dizer que o negócio dela não deu certo, aquele primeiro, né? Quem de nós já não se aventurou, né? Eu não posso nem mais falar sobre isso, porque quando eu chego, tenho uma ideia, as pessoas já ficam assim, ai meu Deus, o que é que vem agora, né? Por quê? Porque realmente eu acredito que as experiências que nós temos na vida vão nos calejando e vão nos moldando. Mas aí tem uma outra questão também, que é a sabedoria da gente aprender com os erros dos outros, né, Sandra? Então hoje eu muito mais, antes de experimentar, eu fico olhando um pouco, sabe? O que está acontecendo, observando. E como eu sempre fui muito impulsiva, eu me identifico contigo em várias coisas, mas nessa questão eu fui muito impulsiva. Às vezes eu agia e depois processava, né? Então agora as minhas ações são pensa, processa, organiza e depois vai agir. E nesse pensa, processa e depois vai agir, que a gente já falava do planejamento, eu vejo que isso você executa bastante, né? Você tem um planejamento muito claro, assim, da tua rotina, pelo menos. Conta pra gente como que você organiza a tua semana, como que você, mãe, empreendedora, mulher, que também tem a sua participação na comunidade, como que tu faz para conseguir se dedicar a todos esses papéis? Então, Aline, na época quando eu empreendi pela primeira vez, não existiam os mentores, né? Eu acho que hoje, quem tem a oportunidade de ter um mentor na sua vida, tem a possibilidade de errar muito menos. Porque essa pessoa já percorreu um caminho, ela já tem uma visão ampla do que pode, do que não pode. Então, essa é uma dica aqui que eu deixo para as pessoas que procurem esse tipo de profissionais, onde já tem uma carga de experiência. Você pode citar alguns dos teus? Na verdade, assim, hoje os que eu sigo são virtuais, tá? São virtuais. Eu gosto muito do Leandro Carnal, gosto muito do Flávio Augusto, gosto muito da Natália Arcuri, né? Que fala muito sobre assuntos que têm relação com o meu trabalho, que é voltado a finanças, né? Hoje seguros é totalmente ligado ao setor financeiro. Então eu tenho algumas pessoas que eu acho super importante aí seguir, né? Para N situações das nossas vidas, não somente no empreendedorismo. E quando você fala em planejamento, eu acho que existem várias coisas linkadas ao planejamento. Planejamento tem a ver com disciplina, né? Planejamento tem a ver com foco. Planejamento é uma palavra tão ampla que nós podemos aqui separar ela em várias situações, né? Mas assim, a nossa vida pessoal precisa de um planejamento, a nossa vida profissional precisa de planejamento, as nossas relações precisam de planejamento, porque eu não sei se vocês percebem, mas a administração pessoal e a administração do tempo, né, que eu sempre falo que a gente não consegue controlar o tempo do relógio. Então nós precisamos pegar a nossa vida e colocar ela dentro das horas do relógio, né? E é ali que eu escolho aonde que eu vou colocar as minhas coisas importantes. E o planejamento se faz necessário nessa hora, porque daqui a pouco tudo vira circunstancial. Sim. E aí eu perco o controle. Verdade. Né? Então eu preciso entender que eu vou iniciar uma semana e que nessa semana vai ter horas que eu estou em foco do meu trabalho, vai ter horas que eu preciso sair dessa caixinha e ir para minha caixinha de mãe, vou ter que sair da caixinha de mãe e ir para a caixinha de esposa. E é assim, a gente tem que pensar o planejamento de forma muito clara, muito estratégica, mas que muitas vezes nós não conseguimos ali seguir uma linha de raciocínio tão linear. E a gente precisa aceitar isso para não vir a frustração de dizer: hoje eu planejei fazer isso, 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 mas o mundo dos imprevistos existe e eu não consegui. Então eu preciso estar ressignificando esse planejamento toda hora, mas eu preciso ter muito claro o que é importante para mim. Porque existe a importância, a urgência e as circunstâncias. Quando eu consigo equilibrar essas três coisas, eu consigo ter sucesso.
Se vocês estão procurando mentores, não digo nada, você tem aqui uma dica para dar, né? A gente já tá fazendo mentoria, assim, para terceiro? Não é uma aula que a gente está tendo aqui com a Sandra? Quando eu te conheci pessoalmente, foi no dia da estreia do Clube W2W aqui em Concórdia. E naquele dia, eu não sei, me marcou a tua presença naquele momento, porque você estava com a tua filha com 40 e poucos dias, né, na época. E lá nós conversamos um pouquinho e a gente foi pegar um café juntas. E aí você disse, não sei se eu vou tomar café porque depois eu tenho que amamentar a Manu. E aí eu já, né? E naquele dia ficou muito claro pra mim o quanto nós mães, realmente, por mais que a gente esteja assim, lá no nosso trabalho, fazendo o que tem que fazer, mas o nosso coração muitas vezes precisa estar com aqueles que a gente ama, né, Sandra? E aí me marcou muito, assim, a tua maternidade, que é uma coisa que você sempre deixa muito à tona, que você fala, né? O quanto pra ti eles são importantes e que eles são a base, né, do que você trabalha. Como você lida com essa questão de muitas vezes não conseguir estar em casa quando precisaria, ou você preza por ter um momento de qualidade com os teus filhos? Como é a tua organização na maternidade, especificamente? Então, hoje eu tenho 2 filhos, né, a Aline, o Pedro e a Manuela. O Pedro tem 13 anos e já tá quase independente, já quase não mora mais com a gente, ele tá galgando assim a profissão dele já, que ele tanto sonha, aos 13 anos. E a Manu, a minha estratégia com ela, porque a gente sente muita vontade de ficar perto deles nesses primeiros anos de vida deles, né? É gostoso pra eles e é pra nós também. E sempre quando eu preciso me ausentar, eu uso a seguinte estratégia. Eu deixo a Manu com as pessoas que ela mais gosta. Legal. Isso me traz conforto, porque eu sei que ela vai estar feliz. Então, essa é uma estratégia que eu uso e que consegue me deixar tranquila onde eu estou e eu consigo deixar ela feliz também. Que bom essa rede de apoio, né, Sandra? É muito importante. Eu acho que ela é essencial. Poucas pessoas têm, né, Aline, hoje, se a gente for pensar nas estruturas familiares. A maioria das pessoas trabalham, tem um envolvimento com outras situações. Eu conto muito com as 2 famílias, né, tanto a do meu marido quanto a minha. Então isso me traz uma tranquilidade muito grande e eu só faço o que eu faço por causa deles. Essa gratidão à rede de apoio é bem importante, né? Eu sinto mesmo assim que você e tenho escolhido também muitas vezes ficar mais por casa, mas eu percebo que quando a gente sai, como é bom saber que tá tudo bem, né? Que eles estão tão bem cuidados. Voltando ao tema de quando nós nos conhecemos, foi a estreia do clube, né? Do W2W aqui em Concórdia. Foi a inauguração, não lembro se foi o primeiro café que a gente foi o primeiro evento foi o primeiro evento do clube. Falando de finanças na época, né? Exatamente. E, Sandra, o que é este clube? O que é o Clube W2W? Como as mulheres concordienses e da região podem se beneficiar desse contato que o clube nos entrega? Então, o Clube W2W, ele existe já há 3 anos e ele foi fundado pela Cláudia e pela Roberta, que são 2 empreendedoras que têm a sede em Florianópolis do clube. Hoje nós estamos em 32 cidades no Brasil, cada cidade é coordenado por 2 mulheres empreendedoras. Hoje aqui em Concórdia somos eu e a Dani, que fizemos parte da coordenação do clube. E o clube ele tem uma missão muito linda, Aline. Vamos dizer assim, que o clube ele nos tira da zona de conforto. Hoje é muito confortável a gente fazer só o que a gente quer fazer. E isso nos torna pessoas muito rasas fazer só o que a gente quer fazer, né? Você mesma tem várias profissões, aí uma hora tá desempenhando isso, outra aquilo. Uma coisa que me surpreende muito nas nossas reuniões é que as mulheres não têm mais só um negócio, tem vários negócios. Então o clube ele traz essa força para o empreendedorismo feminino, promovendo muita conexão, muito networking, muito conteúdo, sempre muito voltado ao nosso desenvolvimento pessoal, profissional. Nós acreditamos muito que a gente só consegue ser uma boa profissional quando nós temos a parte pessoal muito bem resolvida, verdade, ou entendida, compreendida. Então o clube, ele é um lugar para você estar e para quem quiser
não estar na zona de conforto. Sabe as mulheres inquietas que eu falo de um salto a mais? Eu falo para as mulheres inquietas, sabe? Porque a grande maioria de nós não tá mais na quietude, né? Às vezes a gente é taxada de ansiosa e tem o diagnóstico de ansiedade, por quê? Porque tá querendo ver as coisas acontecer. E é isso que acontece no clube, assim. Eu sou suspeita a falar porque eu sou fãzona da Cal, da Roberta, tua, da Dani, das mulheres que se envolvem no clube aqui de Concórdia. Adoro, indico. Vou deixar aqui neste vídeo, na descrição, o endereço também do Instagram delas, para vocês conhecerem e ele é uma rede de networking também, né, Sandra? Muito grande. Na verdade, hoje, para que a gente precisa de networking? Porque o networking faz gerar negócios, e é de negócios que vivem as nossas empresas. Exato. Né? Então ali mulheres se conectam com mulheres. Eu sempre falo isso, faz parte de uma fala minha, que a partir do momento que uma mulher se conecta com o clube, nós vamos trazer a empresa dela como se fosse nossa. Verdade. Nós vamos indicar essa empresa dessa empreendedora como se ela fosse nossa. Né? Hoje, como é que faz para entrar no clube? Hoje nós temos um grupo de mais de 50 sócios no Clube W2W aqui de Concórdia, e nível Brasil já estamos em mais de 1.500 sócios. Geralmente as sócias se conectam através de uma indicação de uma pessoa, de uma mulher que já é sócia. Por quê? Porque ela já vem conectada com esse propósito de como que funciona o clube, do porquê que tá ali. Ela já entende e compreende que a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade de fazer parte, não é que precisa seguir alguns caminhos, mas já ela subentende que a partir do momento que ela está ali, ela faz parte desse ciclo de conexões, de negócios, né? Então isso é muito bacana. É muito bom mesmo. Daqui a pouquinho nós continuamos essa conversa. Nós vamos agora apresentar para vocês os nossos apoiadores. Então, em 2 minutinhos estamos de volta e eu vou te pedir que tu preste atenção quem são os nossos apoiadores que permitem que essas mensagens sejam levadas até você. E vou te pedir também algo muito importante, que é inscrever-se neste canal para que você também acompanhe todas as entrevistas que a gente vai trazer aqui. Vocês viram que nós estamos trazendo muita diversidade e ao mesmo tempo muito conteúdo na veia, né, Sandra? A gente não tem mais tempo para gastar, né? As pessoas querem consumir um conteúdo de qualidade, então aqui é o lugar certo. Toda semana às 20 horas tem programa novo no canal, então já te inscreva, ative as notificações e avise as pessoas aí que querem também dar saltos a mais em sua vida para estarem aqui conosco. Voltamos já já. Há 18 anos você conta com a melhor equipe para cuidar da sua saúde bucal e da sua família, Odontologia Locatelli. Essa equipe é formada pela doutora Francine e também pelo Dr. Giovanni Locatelli, que muito bem vão atender você e a tua família. Entre em contato com eles. Qual é a importância de você estar bem quando se olha no espelho? Pois a Jaqueline Schneider nos ajuda a ficar cada dia melhor. Ela vai cuidar da tua sobrancelha, assim como tem cuidado da minha já há muitos anos. Cuidar da pele, cuidar também da sobrancelha faz com que a gente fique cada vez melhor para nós e para as pessoas que nos veem. Então, invista na tua estética também. Entre em contato com a Jaqueline. Nesta nossa segunda temporada, vamos contar com profissionais muito importantes e gabaritados aqui do nosso município de Concórdia. São eles o Dr. Elias Damoro Maito, que vai nos falar sobre estética, vai falar também sobre cirurgias plásticas. Então fique ligado aqui no nosso programa e acompanhe todas as informações que ele vai nos trazer. Saúde feminina também vai ser um tema muito abordado aqui no programa Um Salto a Mais nesta nossa segunda temporada. E para isso traremos aqui a doutora Lígia, que vai falar para nós sobre, não só sobre ginecologia, mas também obstetrícia. Vai nos cuidar, né? Nós mulheres de todas as idades. Então acompanhe aqui a doutora Lígia Maria Engel, que vai nos falar sobre saúde da mulher. Ninguém merece passar a vida com tontura e labirintite, não é mesmo? Se você sofre desses problemas, entre em contato com a minha amiga Daniela Dias de Oliva. Ela é fisioterapeuta vestibular e vai te ajudar muito a resolver esse teu problema. Você está procurando uma atividade física que você realmente se apaixone? Pois então procure o Duo Beach Tênis, essa atividade física que é uma modalidade que mais está crescendo em prática aqui no Brasil. Procure o Duo e faça a tua aula experimental.
Me conta aqui como é que está a qualidade do teu sono. A Colchão Biométrico Concórdia se preocupa muito com você, com a tua família, não só com o teu sono, mas com a tua saúde em geral. Então, se você sente dores nas costas, se você sente insônia, dificuldade em ter uma boa noite de sono e acorda cansado, entre em contato com os nossos amigos, o Gil e a Dani, lá da Colchão Biométrico Concórdia, e aí você pode também melhorar o teu sono e a tua qualidade de vida. Na Lojas Turato, lá de Peritiba, você encontra moda para toda a tua família, seja para as crianças, para o teu marido, para você, mulher. Tem também roupas de cama, tem também uma linha especial só de brinquedos. Além de tudo isso, um bom preço e bom atendimento, lá na Lojas Turato também você vai encontrar umas roupas bem diferenciadas agora. Tem também lesalês, que é como este vestido que estou utilizando, tem também Triton e tem também a marca Coca-Cola. Então entre em contato com o pessoal lá da Lojas Turato e avise que você está assistindo este programa de hoje e você vai participar de uma promoção bem especial. No final do mês de agosto e do mês de setembro, teremos um sorteio de vale presente para vocês, então, que estão acompanhando o nosso programa. Obrigada também à Lojas Turato por esta parceria. Peter Design é uma história linda de sucessão familiar. O seu Nestor, também o Rafa e também o Rodolfo estão preparando tudo com muito carinho aqui o nosso cenário. Daqui a pouquinho vocês vão saber como ele vai ficar. Você também precisa de móveis lá para tua casa? Então entre em contato com a Peter Design. Já estamos de volta. Falei que ia ser rapidinho, né? Sandra, para continuar a nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que as pessoas em casa também têm essa curiosidade em relação a você e em relação a elas mesmas, que é: qual é o teu propósito hoje no empreendedorismo? Assim, o que você sente que te motiva? E pense vocês também em casa, o que motiva vocês a serem empreendedores hoje? Então, Aline, eu estou no mercado securitário já há 17 anos. Eu já trabalhei em corretoras, eu já montei uma corretora dentro de um sistema cooperativo, onde eu fiquei ligada há 7 anos. E tudo que eu aprendi nesta caminhada me fez construir a empreendedora que eu sou hoje. E está ligada muito ao propósito que eu tenho hoje de entrega aos meus clientes. Voltando um pouquinho lá na minha história de empreendedorismo, quando eu falei que eu jamais iria empreender, quando eu estava no mundo corporativo, o que me fez sair do mundo corporativo para ir para o mundo do empreendedorismo foi que eu não conseguia mais absorver tanta oportunidade que tinha neste mercado de seguros e não poder fazer nada além do que eu já fazia. E lá eu coordenava uma equipe de mais de 20 pessoas. E eu não vendia mais seguro, eu não falava mais de seguro para as pessoas. E eu comecei a sentir muita falta disso. Porque eu cuidava de pessoas e não falava mais de seguros, que é algo até hoje que me move. Então foi uma das coisas que me fez romper o CLT e abraçar uma oportunidade que veio em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu decidi romper o CLT e ir para o mundo empreendedor, eu descobri um diagnóstico de câncer. E eu simplesmente olhei para aquela situação, tomei a decisão e eu fui buscar o que eu queria, Aline, sempre muito claro para mim. E o que esse período da doença me fez aprender? Me fez aprender que a independência estava nas minhas mãos. A independência de me livrar daquela doença, a independência de eu ser uma empreendedora, de eu ser dona das ações e dos pensamentos que eu queria ter. Então, foi um momento difícil, mas muito importante. Seguro é algo que as pessoas não gostam de falar e nem de ouvir. E não é de seguro que eu falo quando eu falo do que eu faço e do propósito que eu entrego das pessoas. É do cuidado, é das estratégias que nós podemos usar para que você tenha poder de escolha. Eu falo que hoje seguro se resume muito nisso, no poder de escolher como e de que maneira que eu saio de uma situação financeira. Hoje a gente ouve falar muito, de seguro de automóvel, seguro residencial.
E eu te digo, Aline, que o primeiro seguro que uma pessoa deve contratar hoje é um seguro pessoal, é um seguro de vida. Por quê? Porque nós somos a máquina que geramos o nosso dinheiro. Se eu sofrer um acidente, tiver uma doença, ficar impossibilitado de gerar renda, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Então, assim, hoje a minha orientação é que as pessoas olhem para isso, porque o seguro de vida, ele te dá poder de escolha de você sair de uma situação a mais vulnerável que você possa estar, né? Eu sempre falo que eu tive o contato com doenças graves e eu sei da importância de ter um equilíbrio financeiro num momento desse. E aí nós podemos trazer isso para a atualidade. Hoje nós sabemos que o número de mortes pelo Covid está na casa de 500 a 600 mil pessoas que se foram, né? O que eu e o que você tem de diferente dessas pessoas que partiram? Nada. Quem sabe uma ou outra estava mais vulnerável a isso por ter outras consequências, outras doenças, enfim. Mas poderia ser qualquer um de nós. Mas poderia ser qualquer um de nós. E aí eu preciso reportar isso para minha vida. Eu venho a sofrer algo do gênero de uma doença, me afastar da minha rotina. Como é que ficam os meus dependentes que dependem da minha renda? Se eu venho faltar, como é que a Manu e o Pedro têm continuidade na vida deles? Sim, eles têm o pai deles, mas para ele também iria ficar pesado. Então hoje quem faz esse tipo de seguro são pessoas responsáveis, que entendem que existe uma responsabilidade e um amor próprio consigo mesmas e com as pessoas que elas amam. A pessoa que não tem amor próprio e que não ama alguém não faz seguro. Quando você fala a respeito de seguro de vida, eu acho que tem aqui uma situação que as pessoas ainda associam, que é a morte, né? Então, as pessoas não querem ouvir falar sobre seguro de vida porque, eu só vou usufruir quando eu morrer. Mas isso também é um mito, né? Porque até 80% das coberturas, acho que é esse o número, né? Elas são possíveis de ser utilizadas ainda em vida. Então 20% só é de fato quando houver a morte. Então muitas das coisas a gente pode ainda não só beneficiar para a nossa família, mas nós também podemos viver melhor caso tivermos a cobertura de um seguro, né? Me dê um exemplo, Sandra, do que a gente pode ter de situações de uso desse seguro de vida em vida ainda. Aline, assim, como tu mesma citou, 80% das coberturas que eu posso montar dentro de um plano personalizado, de um seguro de vida, elas podem ter a possibilidade de se usar em vida. Eu sempre falo que seguro de vida de R$ 9,90 não resolve a vida de ninguém. O seguro ele precisa ser personalizado conforme a estrutura familiar, o padrão de vida da família. Então nós pegamos o padrão de vida da família e analisamos riscos que essa família está exposta, que o provedor de renda está exposto. Então, baseado nisso, o que nós conseguimos proteger? Por exemplo, uma invalidez. Tanto pode ser por acidente, parcial ou total, como uma invalidez por doença. Você consegue imaginar como seria o aumento do custo financeiro para sustentar uma pessoa inválida dentro da tua casa? Você imagina que você teria que reabilitar todos os ambientes da tua casa? Você imagina que você não iria querer saber quanto que custa uma prótese que está lá nos Estados Unidos e que você quer ela para ter qualidade de vida? E quando eu falo que seguro dá poder de escolha, é isso. Quando nós falamos das doenças, hoje o seguro de vida, a partir de diagnósticos de várias doenças, de um AVC, de um câncer, de Alzheimer, de Parkinson, de várias outras doenças que estão comum no nosso dia a dia. Sim. Só que aí nós precisamos lembrar, Aline, que isso não acontece só com o outro, nós somos o outro. E se acontece com a Aline, pode acontecer com a Sandra. Então, as doenças, a partir do diagnóstico, a seguradora, ela indeniza o valor que você contratou para que você custeie todo esse momento da tua vida e que você saia dele o mais rápido possível. Isso te entrega muita tranquilidade, porque uma pessoa desequilibrada financeiramente ou sem essa estrutura, muitas delas não morrem por causa do câncer. Elas morrem por causa da depressão que vem. Exato.
acho que é bem importante falar sobre esse fator emocional também. Não só da pessoa afetada, como da família inteira, né? Os filhos, os parceiros, acho que isso é importante também. E mesmo numa última situação, no caso da morte, né, que também existe a cobertura, uma vez você falou uma frase que me marcou muito, que é: a dor emocional a gente não consegue sarar, né? Mas a dor financeira pode ser evitada. Então, quanto é importante a gente deixar as pessoas que a gente ama bem, né, depois. E não é nenhuma questão de, vou deixá-las muito bem financeiramente para a partir daí, não é isso. É talvez repor aquilo que você vai deixar de entregar para a família, né? Certo, a missão do seguro é essa, é repor, é restabelecer, né, as famílias e os bens que a gente acaba perdendo por algum motivo. Não, o intuito não é enriquecer ninguém. E tem uma outra pegada aqui, Aline, que é muito importante, a ausência. A ausência para uma família que ela não é bem estruturada financeiramente ou minimamente estruturada financeiramente, ela gera muito desconforto familiar. Você já deve ter ouvido falar em famílias que depois que parte lá a mãe, o pai, os irmãos meio que não se dão mais bem, um vai para cada lado. Por quê? Porque na hora que parte o pai e a mãe, precisa inventariar tudo. E para fazer o inventário, hoje no estado nosso de Santa Catarina, 14% do valor do teu patrimônio é custas de inventário. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, não faz reserva financeira pensando em inventariar. E o seguro de vida hoje ela é uma ferramenta financeira para esse tipo de situação. Porque a liquidez do valor do seguro de vida hoje é considerada uma das mais ágeis, porque a seguradora tem 30 dias para fazer o pagamento após o protocolo dos documentos. Então existe muita estratégia para você usar o seguro. Por isso que é importante você ter alguém que entende do negócio para você fazer o teu seguro de vida. Como tu falou, não é o de R$ 9,90, não é o seguro casado que tu compra com o empréstimo que tu vai fazer, não é o seguro da esquina, não é o seguro daquele que tu vai comprar na agropecuária, né, que a gente já ouviu falar a respeito. É o seguro com um corretor de seguros que é alguém que realmente sabe o que está fazendo, que estuda para isso, que já vivenciou experiências não só positivas, mas muitas vezes negativas também, né? Quantas situações difíceis que você já deve ter enfrentado, visto pelo menos acontecer, mas que ter tido seguro nessa hora fez com que fosse menos dolorido, né? Como tu falou, Aline, a dor emocional, ela passa com o tempo. Nós nos acostumamos com a perda das pessoas. Por isso que os casais casam novamente e assim continua a vida. Agora, a perda financeira, ela é dolorida também. Talvez, né? Gerações ali para recuperar. Exatamente, para recuperar daqui a pouco um patrimônio que levou a vida daquela pessoa para ser construído. E tem um outro seguro também, Aline, que ele não é um seguro, ele é mais voltado à parte de planejamento financeiro. Não que o seguro de vida não seja planejamento financeiro, mas esse tem uma ênfase um pouco mais pegada a reservas para nossa vida futura. Eu uso muito a frase, como você quer viver aos seus 60 anos? Nós precisamos pensar hoje nisso, nós precisamos entender que se nós quisermos ter o poder de escolha e a liberdade, nós precisamos entender quanto eu preciso reservar hoje para que aos 60 anos eu escolha ir na minha empresa. Exato. E os 60 serão os novos 40 muito em breve, né? Provavelmente aos 60, aos 70, aos 80, nós estaremos muito melhor do que as pessoas que estão hoje com 60, 70 e 80. Fisicamente, as questões de saúde também, né? Então precisa pensar logo sobre isso. E por mais que às vezes a gente acaba atropelando a nossa vida, né? Trabalhando para pagar as custas e não fazer reserva. Sandra, às vezes a reserva pode ser pequena, né? Eu acho que é importante falarmos sobre isso para as mulheres que nos acompanham, que muitas vezes fazem, acontecem, revolucionam e quando chega na hora de fazer uma previdência privada, um complemento de previdência, acabam achando que, sei lá, R$200 é muito, né? Sei lá, enfim, cada caso é um caso, né? Eu vejo muitas mulheres assim, que às vezes escolhem se dedicar à vida familiar, né? Que não tem nada de errado nisso, são escolhas, mas que elas acabam esquecendo uma parte,
que é, o relacionamento pode não dar certo, pode acontecer várias situações. Sim. E eu brinco muito, e eu falo isso pro meu marido também, que a mulher, ela precisa ter a mala pronta dela, ela precisa buscar essa independência. Se ela escolheu cuidar do filho, ela que combine com o marido. Não, mas eu quero ter uma previdência privada. Não, mas eu quero que minimamente você faça pra mim uma guia de INSS, porque se eu preciso me afastar, eu tenho um suporte financeiro, porque eu não tenho o número aqui, Aline, mas existe uma porcentagem elevadíssima de casais que se separam justamente quando o assunto é finanças. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa desenhar esse caminho. E ele precisa ser pensado hoje, porque quando viu, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2, eu tô com 38, daqui a pouco eu tô com 50. E eu preciso tomar atitudes, eu preciso fazer escolhas e tomar atitudes. E isso eu falo também quando a gente pensa nos nossos filhos. Eu, quando fui para a faculdade, eu tinha que estudar e trabalhar para mim custear a faculdade. Certamente o meu desempenho, tanto na faculdade quanto no meu trabalho, ele não era 100%, porque não existe isso. Trabalhar o dia inteiro e à noite para a faculdade. No meu caso, eu ia na faculdade de manhã, chegava meio-dia, ia para o trabalho, saía às 10h30 da noite, chegava em casa, estudar para 5 da manhã e ir para a faculdade, que andava 1 hora para chegar. Então, assim, planejar o estudo dos nossos filhos hoje. Então, assim, Einstein já falava que juros compostos, para quem é inteligente, a gente sai ganhando. Para quem não é tão inteligente nessa hora, a gente paga, a gente perde. Então, quando a gente fala de previdência privada, a gente fala de juros compostos. Eu vou acrescendo juros sobre juros. Então, não é quanto eu deposito, mas quanto tempo, é o tempo que vai me dizer que reserva que eu vou ter. A constância, né? Exatamente. Isso que você fala, Sandra, sobre a preocupação com os nossos filhos também, conosco e com nossos filhos, é muito importante, porque dizem que a melhor hora para se ter plantado uma árvore era 10 ou 15 anos atrás. A segunda melhor hora é agora. Então, se a gente quiser colher algum fruto, a gente precisa plantar, né? E falando em financeiramente, especialmente nesse caso, quanto antes melhor e que haja uma constância. Então, às vezes, com R$50, com R$100, com R$200, com 1.000, se você puder, ok, ótimo, mas que ele seja recorrente, vai fazer muita diferença, né? Quando você falou agora há pouco sobre as mulheres ter a mala na porta, né, para se organizarem realmente na vida, me fez lembrar a Natália Arcuri, que fala que ela resolveu estudar sobre finanças e levar essa informação adiante porque ela ouvia a partir do jornalismo, que ela entrevistava mulheres e percebia os casos de violência contra a mulher, os casos de que as mulheres não poderiam sair daquela situação porque elas não teriam o que comer caso elas saíssem de casa. Então foi-se o tempo em que nós éramos aprisionadas de certa forma, as mulheres, desse jeito, né? Você vai ficar em casa porque eu vou te sustentar. Não, hoje a gente consegue fazer muitas coisas, mesmo a partir da nossa casa, né? Nunca foi tão possível empreender em casa, né? Com tantas outras possibilidades que o mundo da internet, inclusive, nos trouxe. E quando se fala em independência financeira, muitas vezes é associado a elas querem ser mais que os homens, né? Então agora as mulheres vão deixar de ocupar o seu espaço de cuidado do lar, enfim. E aí eu percebo que é exatamente o contrário, né? Isso que a gente quer, que as mulheres tenham a liberdade de escolher o que elas querem para suas vidas. E tudo bem se elas quiserem cuidar da casa, né, Sandra? Se elas quiserem ficar ali por esse tempo. E tudo bem se elas quiserem empreender e ser presidentes de grandes companhias. Agora, o importante é que tudo isso seja planejado, seja acordado, né? E aí me fez lembrar de outra frase também das meninas do W2W, né? Que elas dizem, seja forte, corajosa e feminina. Então a gente precisa ainda dar o nosso toque para as coisas. O que tu pensa sobre isso? Então, Aline, eu acho que mais uma vez vem a parte do equilíbrio, né? Porque quando você tá cheia de alguma coisa, você começa a transbordar algumas coisas, né? Então, assim, a gente falava esses dias, né, sobre a força masculina, a força feminina. Existe alguns momentos que você precisa de força masculina e existe o momento da força feminina. Eu nunca vou esquecer de um treinamento que eu participei presencial com o Wendel Carvalho, onde ele falava
você só vai admirar, você só vai sentir necessidade de ter um homem do teu lado quando você admirar muito o que ele faz. Né? E nós mulheres, o nosso feminino é o cuidado com detalhes, com as coisas. E nós que temos essa força masculina bem acesa em nós, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? E depois, se o meu marido assistir isso, ele vai entender algumas coisas. Mas assim, muitas vezes eu pego algo para mim abrir, eu consigo abrir. Mas eu preciso mostrar pra ele que a força da minha casa naquele momento é ele. Então ele precisa abrir pra mim aquele pote que eu consigo abrir, mas eu tô mostrando pra ele que eu preciso dele. Sandra, isso aconteceu Então, essa semana. Porque eu tinha... Sabe as bombonas de 20 litros de água? Enfim, eu vi aquela bombona lá e pensei, se eu levanto o peso lá no funcional e na academia, eu vou conseguir fazer isso aqui. E ele tava em casa, Gil. E eu pensei exatamente isso, tipo, eu não vou nem tentar, isso aqui não é o meu lugar, não é o meu espaço, né? É ele que precisa fazer isso. Então eu precisei pegar esse gancho porque foi exatamente o que tu falou. A Caio e a Roberta falam muito sobre isso, sobre a energia feminina e masculina. Nós temos, a minha é muito aflorada, a tua é. Outras mulheres falam sobre isso, mas a gente saber aonde utilizar. Quando tu vai lá pro teu trabalho, coloca essa energia de fazer acontecer, de resolver, de ser negociadora realmente. Agora, quando você está em casa, seja feminina, né? Seja cuidada, se permita. Acho que aqui está um ponto, né, Sandra? A gente tem uma certa dificuldade, né? Sim. É porque tu precisa sair de um papel e entrar para outro, né? E nós não somos, assim, atrizes. Eu não sou, né? Então, a gente sente um pouco de dificuldade, né? De chegar em casa de um trabalho onde você exerceu a força masculina o dia inteiro e eu tiro o meu sapato, entro dentro de casa e agora eu sou delicada, eu sou cuidadosa. É um pouco difícil isso tudo, assim, eu confesso que eu tenho bastante dificuldade, mas que eu tento. É treinável. É treinável. E se vocês tiverem... Acompanhem o clube, acompanhem o W2W, W2W, né? E lá se fala muito sobre isso. São ensinamentos tão sutis, mas que quando a gente coloca em prática podem surtir grandes efeitos, podem salvar casamentos, eu diria até, né? Pode salvar vidas, pode salvar a nossa compreensão de nós mesmas, dos nossos espaços, inclusive, muitas vezes, né? Gente, Sandra, que papo legal, né? Tá muito bom. Intenso e ao mesmo tempo diverso e ao mesmo tempo, assim, sabe aquele papo de que é um outro nível, né? De vida, de que quando a gente já tem consciência de nós mesmos, quando nós já sabemos o que queremos da nossa vida, quando a gente já está, de certa forma, posicionada nos nossos espaços e a partir daquilo que eu posso fazer. E quando se está nesse espaço, começa a transbordar, né? E aí quando nós transbordamos para nós, transborda na vida das pessoas. E eu acho que isso é um pouco do teu propósito também quando tu vende seguro, né? Com certeza. O que tu queria mostrar para as pessoas, né? Assim. Na verdade, hoje a venda do seguro ele é uma consequência de uma necessidade que a gente gera nas pessoas. Né? Ninguém acorda querendo comprar seguro, né? Não, ninguém acorda. Se nós pegarmos algumas estatísticas, assim, 19% da população brasileira tem seguro de vida. Muitas delas, desses 19%, estão atrelados a seguros de financiamentos e tudo mais, que é uma cultura brasileira. Aonde que a gente pega países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Japão, 95% da população tem esse tipo de seguro. Então a gente percebe quanto trabalho nós temos pela frente, só que é um trabalho de conscientização. Né? Tem as pessoas que já entenderam isso e que vem uma demanda de forma automática, muito decididos, assim, eu preciso de tanto porque o meu risco é calculado, é isso, tal. Mas na maioria deles a gente precisa levar a pessoa para a própria vida dela, mostrar os riscos que ela está exposta, gerar toda uma necessidade para daí ela dizer, meu Deus, como é que eu estava sem isso até hoje? É assim que acontece. É verdade, porque quando se está no olho do furacão não se consegue olhar com clareza ao redor, né? Então a gente precisa muitas vezes de alguém de fora que vai dar esta sugestão para nós. Exato. Sandra, muito obrigada por esta nossa conversa agradável e mais uma vez te agradeço não só por
ter participado hoje aqui, mas também pelo bem que tu tem feito para as mulheres através do clube, para as pessoas e famílias através do teu trabalho quanto seguradora. Muito obrigada, é sempre um prazer te receber. Seja bem-vinda sempre. Acompanhem mais aqui do Um Salto a Mais neste canal, se inscreva também lá no Um Salto a Mais e no Aline Ren no Instagram. E na semana que vem traremos mais sobre empreendedorismo feminino. Aí sim, empreendedorismo materno daquele raiz. Vamos contar a história da Chefe Sorriso. Espero que vocês curtam e aproveitem muito. Então, até a semana que vem.